O Correio Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa, sexta-feira, 19 de junho. Boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda no YouTube, no Spotify, nos quatro cantos do planeta, como a Copa do Mundo. Gente, é hoje o segundo jogo da seleção. Brasil e Haiti daqui a pouco, às 21h30. Vamos conversar muito sobre esse jogo, né? Eu tô aqui já abrindo o programa de hoje pensando o que será que tá passando na cabeça do torcedor do outro lado, da minha audiência, o que será que tá passando na cabeça, claro, do Ancelotti. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Parece que ele vai promover poucas mudanças pro time em relação ao time que foi titular contra Marrocos. Hoje é claro que eu vou deixar minha opinião. Vamos conversar muito hoje, porque não só de seleção, né? Não só de seleção brasileira a gente tem para tratar. Vamos falar aqui dos jogos que aconteceram, né? Vou comentar os jogos que aconteceram entre segunda, que tivemos aqui a participação do Eleandro. Eleandro vai estar de volta segunda-feira agora que vem. Vamos comentar então os resultados, essa Copa, cara, tá... Vamos abrir um projeto de lei para ter Copa todo ano. Eu apoio essa ideia, hein? Copa do Mundo tá muito boa. Não temos jogos ruins, não temos jogos desanimados. Até aquele, sei lá, né? Aquele Irã e Nova Zelândia que você pensa, esse não vai dar nada. E esse tá tão bom quanto. Vamos conversar muito sobre isso. Vamos falar sobre o técnico, o ex-agora técnico, né, do Vasco. Renato Gaúcho foi demitido enquanto a bola tá rolando lá nos Estados Unidos. Copa do Mundo tá tendo coisa aqui também, novidade nos clubes do Brasil. E vamos falar dessa saída do Renato Gaúcho. Vamos comentar, né, infelizmente, a lesão do meia Koné, lá do Canadá, que infelizmente fraturou a perna na partida ontem. Né, pela gravidade da lesão, não joga mais a Copa do Mundo, infelizmente. Imagina a tristeza desse jogador, né? E vamos comentar também os próximos jogos, né? Até segunda-feira, entre outras coisas. Vem comigo que o programa dessa sexta tá no ar. Começando então o programa, gente. Dia de Brasil e Haiti. Não é toda sexta-feira que temos seleção, não é toda sexta-feira que temos seleção em Copa, não é toda sexta que temos seleção aí jogando a segunda partida de uma Copa do Mundo. Decoração hoje diferente, eu estou até com o bonezinho da seleção, que essa decoração nova, que até eu vestindo mais ainda verde e amarelo, que isso traga sorte para nossa seleção. Não convenceu contra Marrocos, não atuou bem. O povo tá ali bem pistola, como diriam na internet aí no Instagram, bem pistola com o Ancelotti, com os jogadores. Enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E vamos então começar, antes de começar então a falar de Copa do Mundo, vamos falar dessa saída do Renato Gaúcho do Vasco da Gama, gente. É o quinto treinador da era Pedrinho, né? O Pedrinho, que é presidente do Vasco, já é o quinto. Durou 107 dias essa passagem do Renato Gaúcho como treinador do Vasco. O profissional foi demitido na noite de ontem, 4 dias antes do retorno da equipe às atividades após a pausa da Copa. Então o Vasco tá voltando daí dessa folga, né? Entre a última rodada antes de pausar para a Copa e a Copa do Mundo. O Vasco está retornando, mas não vai ser comandado pelo Renato Gaúcho. Ele, então, que é o quinto treinador demitido na gestão Pedrinho. Vamos aguardar aí, né? Depois, talvez, que a Copa terminar, quem será o novo comandante lá do Vasco. Seguindo com o programa dessa sexta-feira, vamos fazer uma homenagem aqui merecida a tricampeão do mundo, gente. Foi aniversário na última terça-feira do grande PC Caju, ídolo dos clubes cariocas. Paulo César Caju, que fez parte do elenco campeão em 70, é tricampeão e completou 77 aninhos na última terça. PC Caju, que também é lenda lá na França, jogou no Olympique de Marseille. Ele é um cara aí que foi craque na bola. Se eu não me engano, ele é colunista ainda de um jornal. Não lembro agora se é o Dia ou o Globo. Um dos dois. Então, um cara que jogou muito, tem propriedade, é craque. Foi campeão do mundo. Jogou muito, jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Acho que jogou no Vasco também. E o cara que sabia tudo de bola, fez aniversário, 77 anos na última terça. Parabéns, Paulo César Caju, tricampeão do mundo.
Seguindo com o programa dessa sexta-feira, vamos comentar aqui uma novidade bem de casa, digamos assim. A nossa colega Emily Doré, ela foi escolhida, foi sorteada para ser uma das influências lá do Galácticos Game, aquele jogo que vai acontecer lá em Curitiba em outubro, que é o Ronaldinho Gaúcho é embaixador. Ela tá aqui aparecendo aqui ó, na janelinha, dando um like, um joinha, um paz e amor. A Emily aqui, então, nossa colega de trabalho, que vai fazer parte dessa equipe que vai divulgar o evento Galácticos Game, que eu comentei, né? Trouxe aqui há uns programas atrás, há um tempo, que vai haver esse evento. Então, dia 3 de outubro, lá em Curitiba, Ronaldinho Gaúcho é embaixador, vai estar presente, né? Então, a Emily vai representar não só a empresa, mas Laranjeiras do Sul, vai estar fazendo parte da equipe que está divulgando, né, botando para frente aí, dando destaque devido aqui na nossa região, Cantu principalmente, para esse grande evento Galácticos Game em outubro em Curitiba. Parabéns para nossa colega Emily. Seguindo com o programa dessa sexta-feira, vamos comentar aqui, né, essa lesão então do Ismael Koné, meia do Canadá, tá fora da Copa do Mundo. Antes de passarmos pelos detalhes dessa notícia, já desejar, né, toda a força pro Koné, porque imagina, você é convocado para representar o seu país, cara, na Copa do Mundo, você tem uma lesão, não, né, primeiro pela dor, pô, quebrou. Eu tenho até os ossos aqui, ele fraturou a tíbia e a fíbula no lance, rapaz. Então, primeiro pela dor, segundo pela frustração, né, de você, ser convocado, vai que é a primeira Copa do Mundo dele, você tá lá defendendo o seu país, as suas cores, ainda mais se ele for um cara assim um pouco mais patriota, né, e aí você se lesiona nessa gravidade, você interrompe o teu sonho, né, o prazer de defender o seu país, a sua nação e, tempo de recuperação. Então, são vários fatores que tornam esse fato bem trágico. O Koné, então, que está fora do restante dessa Copa do Mundo, ele que se lesionou então contra o Catar ontem. Segundo um médico especialista, a recuperação pode durar até 6 meses, mas vai além da correção da fratura, tudo isso, né? Ele que fraturou a tíbia e a fíbula no lance. O ortopedista e traumatologista do esporte, Bruno Canizares, explica que a tíbia é o principal osso de sustentação para o peso do corpo, responsável por transmitir praticamente toda a carga entre joelho e tornozelo. Então, tá aí informações, né, mais detalhadas, mais precisas do Bruno Canizares explicando o porquê foi tão grave essa lesão do Ismael Koné, que está fora, infelizmente, da Copa do Mundo. Força, Koné! Boa recuperação, que você possa estar retornando aos trabalhos, a atuar, né, pelos gramados aí, não só pelo seu clube, mas pela seleção do Canadá o quanto antes. Seguindo com o programa dessa sexta-feira, vamos falar agora então, gente, desse pré-Brasil e Haiti. Brasil apenas empatou contra Marrocos na estreia. Para muitos, acho que para a maioria, o Ancelotti já errou na escalação. Acho até que a maior parte dos comentários sobre as substituições que ele realizou contra Marrocos foi positiva, mas para a maioria ele errou na escalação. O Brasil tomou então esse sufoco de Marrocos, se bem que depois de lá para cá, Portugal ficou no empate com o Congo e Espanha ficou no empate com o paredão, vozinha impedindo os gols espanhóis lá. Então, no final das contas, acho que o brasileiro ficou se sentindo consolado aí, né? Acho que esse empate com o Marrocos, ele não foi tão catastrófico assim quanto Portugal não vencer Congo e a Espanha não vencer Cabo Verde. Mas cada um com seus problemas, né? Beleza, a Espanha não venceu, Portugal também não, mas vamos tentar arrumar a nossa casa. E aí o Ancelotti fez mistério na entrevista coletiva sobre os titulares da escalação dessa partida contra o Haiti. O Brasil tem que vencer a Haiti. Para sorte, nossa, é que, como o Leandro trouxe na segunda-feira, que agora passam, parece que os 8 melhores terceiros colocados. Então o Brasil está dentro. O Brasil vai para o 16º, já é um fato. Comumente passavam só apenas 2, então
agora passam aí passam 3 de pelo menos 8 grupos, parece. Então, o Brasil tá dentro. O Brasil não vai ser eliminado. Só que o Brasil precisa melhorar muito. Não podemos ficar aí usando como muleta, digamos assim, o fato de ter agora o fato da terceira colocada também passar para a próxima fase. E o Ancelotti, na entrevista, disse apenas que fará mudanças, mas não acredita em muitas. Os atletas que vão começar a partida mais tarde já estão cientes, né, de que vão ser titulares. O Casemiro e o Ibanez, amarelados no empate com o Marrocos, são os 2 pendurados do Brasil. Escalação prevista para hoje à noite. Alisson no gol. Já dando minha opinião. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Ou Danilo Santos, seria até uma certa novidade, porque o Danilo Santos é volante de origem, né? Mas ele é um volante muito ofensivo, que não só chega muito na frente, mas que sabe converter em gol esse poderio. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Esse é o provável time do Brasil contra Haiti hoje. Então, eu tenho bastante para opinar aqui. Como eu já falei, não é segredo. Eu tiraria o Alisson, eu daria uma oportunidade para o Everton. Já aguardava mesmo Marquinhos sendo titular nessa zaga. Achei que ele manteria o Alexandro na lateral esquerda. Então o Douglas Santos vai jogar nessa partida. Eu tô até tentando me lembrar aqui, mas eu acho que o Douglas Santos foi o titular na estreia. Então se o Douglas Santos for o titular, tá sendo mantido apenas. Ele sacou o Ibanez e colocou o Danilo. Acho que acertou. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Se tivesse alguém à altura, na verdade tivesse opção, que para mim não há opção de meio armador nos 26 da seleção. Eu tiraria o Paquetá. Acho que ele não entregou nada como eu já esperava pessoalmente contra o Marrocos, mas beleza. Talvez por falta de opção, Paquetá titular. Sacaria a princípio o Casemiro, o Bruno Guimarães, sacaria o Bruno Guimarães, deixaria o Casemiro de primeiro volante e colocaria o Danilo Santos de segundo. Mas uma segunda teoria que foi até um amigo que me trouxe, achei bem interessante. Em vez de sacar o Bruno Guimarães, talvez sacar o Casemiro e deixar o Bruno Guimarães de primeiro volante. Também era uma possibilidade interessante. Agora, com esse ataque aqui, o previsto para hoje, não concordo em quase nada. Eu tiraria Rafinha, que está sendo um dos mais criticados, um dos que menos agradou o povo, né, a torcida. Tiraria o Matheus Cunha, que também é outro jogador que para mim não passa confiança, parece que não podemos contar com ele. E segundo essas informações aqui, Vinícius Júnior atuaria como 9. Ele seria o 9, então ele está sacando o Igor Thiago, que também decepcionou, só que em vez de atender o pedido de povo e imprensa, que é para colocar o Endrick, né? É o maior clamor na seleção no momento. Ele tá passando o Vinícius Júnior para centroavante e mantendo Rafinha e Matheus Cunha. Não concordo, não me agrada essa ideia. Acho que colocar o Vinícius Júnior de centroavante é até um desperdício, porque o forte, as características, né, o carro-chefe do Vinícius Júnior é a velocidade, um drible. Você coloca ele de centroavante, por questão ali de posição, né, de ofício, ele não usaria tanto dessas habilidades a favor dele e ao nosso favor, né? Então, colocaria sim o Endrick, daria essa oportunidade de 9 para o Endrick, que segundo eu vi numa manchete de um vídeo hoje, na tarde dessa sexta. O Ancelotti disse que o Vinícius Júnior vai ser muito importante na hora certa. Então dando assim, eu só vi a manchete, não vi a notícia completa, mas na manchete ele falando que o Endrick seria muito importante na hora exata. Mas aí fica, que também já abrindo parênteses, fica a pergunta, fica a indagação. Cuidado, né, para essa hora exata não chegar tarde demais, porque não tá usando o menino, vai esperar o quê? Ser eliminado para usar? Vai esperar ali o último jogo? Então, esperamos que o Ancelotti saiba o que está fazendo. Mas eu colocaria o Endrick de titular de 9 e colocaria Luiz Henrique em uma das pontas, pelo menos. No mínimo, Luiz Henrique. Isso se eu não colocasse o Ryan também, mas aí é um outro debate. Beleza, até entendo o Ryan já não ser titular. Agora, Luiz Henrique certamente, sem sombra de dúvida, titular na ponta e o Endrick de 9. Vamos torcer. Não sei o que você pensa aí do outro lado, inclusive eu adoraria saber, mas
Essa que eu falei aqui agora, esse ataque descrito da forma que está aqui na escalação prevista não me agrada. Eu gostaria muito de saber o que você do outro lado que está me assistindo aí pensa. Mas, gente, nos resta torcer, confiar. Eu acho que está tudo muito em aberto para essa partida. O Haiti deu trabalho na estreia, né, contra a Escócia. Então, assim, de certa forma, não me surpreenderia o Brasil não vencer a Haiti. Por outro lado, a pressão e a necessidade são muito grandes. O Brasil tem que vencer. Acho que a Haiti vai dar muito trabalho. Tudo pode acontecer. Para mim, o Brasil pode conseguir. Nem que seja ali, o Ancelotti percebeu que escalou errado, entrou com os 11 errados, depois com as substituições arrumou o time. O Brasil pode vencer ali por 2, 3-1. A Haiti pode sair com um empate desse jogo. E acho até bem possível o Brasil perder para o Haiti. Acho que é uma menor possibilidade dentre dessas, mas eu não descartaria também uma vitória do Haiti contra o Brasil. Mas eu vou deixar o meu palpite aqui. Acho que o Brasil vence por 2-1. Tudo pode acontecer, mas vou deixar também aqui um palpite. Ouso deixar um palpite 2-1 Brasil com muita dificuldade sobre o Haiti. Seguindo então com o programa dessa sexta-feira, vamos dar essa passada, esse giro bonito sobre os jogos que aconteceram então entre segunda-feira e hoje. Inclusive agora 4h16, enquanto estou gravando, acabou de começar um dos jogos do... Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Tem jogo que está acontecendo agora. Se eu não me engano é Estados Unidos e Paraguai. Estados Unidos e Austrália, um dos dois. Tá acontecendo agora enquanto estou gravando. Mas vamos então dar essa passada pelos jogos que já aconteceram. Tivemos na segunda-feira Bélgica e Egito 1-1, lá em Seattle pelo grupo G. Os africanos abriram placar com Ashur no primeiro tempo e os europeus empataram com o Reine. Cabo Verde protagonizou a maior zebra da Copa do Mundo. Gente, o que foi aquele Espanha e Cabo Verde 0-0 com vozinha, cara? Fez 8 defesas, pelo menos, ali, difíceis, né? Segurou o empate em 0-0 com a Espanha. E a Espanha que é apontada como candidata ao título, né? Cara, esse jogo foi maravilhoso, foi sensacional. Foi o primeiro jogo, né? Vale a pena lembrar, primeiro jogo de Cabo Verde na história da Copa do Mundo. 0-0, muito animado. E o vozinha que... começou com 50 mil seguidores, agora ele já tá lá com quase 10 milhões, né? Foi subindo, 1, 2, última vez que eu ouvi dizer já tava com 8.8, eu acho, agora deve estar com uns 10. Arábia Saudita e Uruguai ficaram no 1-1 também na segunda-feira. Os sauditas abriram placar no primeiro tempo com o Al-Amiri e o Maxi Araújo, aos 34 minutos do segundo tempo, empatou para o Uruguai. E tivemos também Irã e Nova Zelândia do grupo G, empate em 2-2, ficou marcado então pelos 2 gols de Just e pela reação dos iranianos, que buscaram igualdade com Rezaeian e Moebi. Na terça-feira tivemos aquele jogo também muito animado entre França e Senegal, até 40 e pouco do segundo, tava 2-0 França, Senegal descontou, o Mbappé fez um golaço lá da intermediária, de muito longe, um chutaço, 3-1, o jogo que foi assim, ao longo dos 90 minutos foi animado, mas os últimos ali, 5, 10 minutos, né, foi a cereja do bolo. E aí o Mbappé, com os 2 gols que fez, né, ele bateu o recorde, bateu marcas com esse placar, com esses 2 gols. O Barcola fez o terceiro gol da França. Esse jogo que foi então no MetLife em Nova Jersey. Vale destacar, né? O primeiro gol da França, que foi do Mbappé, aquele passe abusado, aquele passe assim para maior de 18 anos do Olise, um passe maravilhoso, deixou o Mbappé na cara do gol, cara. Aquele gol foi demais, eu vi ao vivo esse lance. E então esse gol do Mbappé fez ele passar o Pelé e deixá-lo empatado com o Fontaine como o maior artilheiro da seleção francesa em Copas do Mundo. O Mbappé, que provavelmente vai bater todos os recordes nessa Copa. Ele é grande e provável de ser o artilheiro da competição ali. O Messi também estreou, né, já fazendo um hat-trick, 3 gols, vai brigar por isso. Mas o Mbappé tem tudo para bater essa marca de, acho que o maior artilheiro de Copas do Mundo nessa Copa, que acabou de começar para a França, o Mbappé já fez 2, né?
Então a França venceu o Senegal por 3-1 na terça-feira. Tivemos também, né, aquela goleada da Noruega sobre o Iraque por 4-1 em Boston. Tivemos à noite o hat-trick do ET Lionel Messi sobre a Argélia pelo grupo J, 3-0, cara. Com esses gols, o Messi igualou o recorde então do Close com 16 gols. O Messi, que estreou na sua 6ª Copa do Mundo, agora ele se tornou o jogador com mais participações em gols, superando o próprio Pelé, sim, só o rei do futebol. 24, 16 gols e 8 assistências contra 21 do Pelé. 12 gols e 9 assistências. O Messi que já estreou fazendo chover contra a Argélia. E a Áustria venceu já na madrugada ali de quarta-feira a Jordânia por 3-1. Aí chegamos na quarta-feira à tarde. Tivemos outro jogo maravilhoso entre Portugal e a República Democrática do Congo, que ficaram no 1-1 lá em Houston. Os portugueses saíram na frente aos 5 minutos, rapidinho, muito cedo, com a cabeçada bonita do João Neves, que joga muito. E o Congo empatou nos acréscimos do primeiro tempo com o Issa, também de cabeça, fazendo a alegria... Cara, a alegria do povo africano, vendo, né, ali os seus atletas que representam a sua nação fazerem gols, né? Mesmo o Curaçao, que tomou de 7 da Alemanha, mas quando o Curaçao, naquela altura, empatou com a Alemanha, cara, é muito bonito de ver. Acho que esse é o grande quê da Copa, assim. É a grande beleza da Copa, é ver o entusiasmo das torcidas, principalmente do povo africano. E principalmente ainda dos países, né, os de menores investimentos. Tivemos, então, na quarta-feira, e aí Portugal, então, derrapou, né? Ficou no 1-1 com o Congo, vitória para o Congo e escorregada para Portugal. Os ingleses venceram por 4-2 a Croácia, pelo grupo L. 2 gols do Harry Kane para a Inglaterra e Baturina e Musa marcaram para a Croácia. No segundo tempo, Bellingham e o Rashford garantiram a vitória dos ingleses. E aí tivemos também o possível jogo assim com nível técnico mais fraco da Copa do Mundo, pelo menos dos que eu vi até agora, porque essa Copa eu acho que nunca tivemos uma Copa com a primeira rodada tão emocionante, assim, tão nivelado, né? Nivelado positivamente. Todo jogo muito bom. Que foi então entre Gana e Panamá. Gana conseguiu essa vitória importante com um gol do volante Yerikin aos 49 do segundo tempo, então bem no finalzinho. E o Panamá que teve, vale lembrar que o Panamá teve mais posse de bola e mais finalizações durante a partida, mas não teve a atenção ali até o juiz apitar o final da partida e tomou um golzinho com o jogo já terminando. Tá. Tivemos Colômbia e o Uzbequistão 3-1. Rapaz, quem tá treinando o Uzbequistão é o Cannavaro, grande zagueiro aí, né, da Itália, jogou Copas do Mundo, né, grande nome italiano, nome do futebol italiano. Ele que é o técnico do Uzbequistão, perdeu por 3-1 para a Colômbia. Cara, o primeiro gol da Colômbia também, o passe do Luiz Dias pro lateral direito. Meu Deus, Munhoz fez o primeiro gol da Colômbia, um golaço. Então, Munhoz, Luiz Dias e Campas fizeram os gols da Colômbia e o Fazulaev descontou para o Uzbequistão, 3-1 para a Colômbia. A Suíça sapecou um 4-1 sobre a Bósnia na quinta-feira. Os gols suíços foram então do Manzambi 2 vezes, Vargas e Xhaka. A Bósnia descontou com o Mamik. E tivemos a goleada também ontem, né? 6-0 de Canadá sobre o Catar. O Canadá que não só faz mais 3 pontos, mas garante um belo saldo de gols aí. E tivemos ontem à noite o México vencendo a Coreia do Sul por 1-0. Agora sim. Ontem à noite, então, pelo grupo A, os dois que começaram vencendo na Copa do Mundo e agora se enfrentaram ontem. E o México já se classificou para a próxima fase, né? Líder do grupo. O gol aí saiu de uma lambança após o goleiro Kim Sang-ju não segurar uma bola cruzada para a área. Ele se enroscou com o zagueiro na queda e deixou ali para Romo, de perna direita, mandar para a rede. Vitória mexicana. Tivemos ainda ontem República Tcheca e África do Sul que ficaram em 1-1 em Atlanta. Gol tcheco foi de Sadilek nos primeiros minutos e o gol da África do Sul no segundo tempo de pênalti com o Mokoena. As duas equipes seguem sem vencer no grupo A. Então, sinalzinho de alerta, sinal amarelo, igual essa
essa luz do microfone aqui para para Tchequia, né? Agora é Tchequia e África do Sul. Enquanto eu tô gravando aqui, Estados Unidos e Austrália, então mais ou menos 20, 25 minutos de bola rolando. Os dois venceram na primeira rodada. Temos, então, Escócia e Marrocos, olho nessa partida, porque esse jogo diz bastante respeito ao Brasil também, né? Às 19 horas, então, Escócia e Marrocos. E Brasil e Haiti, simplesmente fechando essa sexta-feira, 21h30. Vamos, Brasil, pelo amor de Deus, vamos aqui emanando energias positivas aqui, ó. É boné, é camisa, vamos, seleção. Salve a seleção, como dizia a musiquinha lá em 70. E o grupo do Brasil, vamos passar aqui pelo grupo do Brasil, ó. A Escócia está em primeiro, com 3 pontos, né? Porque venceu na estreia. Marrocos em segundo com 1 ponto, que empatou com o Brasil. O Brasil está em terceiro, o Haiti em 0. Então, aquela segunda rodada já é aquela rodada da atenção, aquela rodada em que o resultado começa a dar o caminho do futuro das seleções, né? E para fechar esse Correio Esportivo dessa sexta-feira, vamos passar aqui então os jogos desse final de semana até a próxima segunda. Amanhã, meia-noite, né, de hoje para amanhã, temos Turquia e Paraguai. Temos amanhã à tarde, 2 da tarde, Holanda e Suécia. Atenção para esse jogo também, porque a Holanda é possível adversário da seleção no 16avos. Holanda e Suécia, 2 da tarde. Às 5 horas temos a Alemanha, que fez 7 em Curaçao, vai pegar a Costa do Marfim. E fechando, amanhã temos Equador e Curaçao. Vamos torcer para Curaçao aí, né? Vamos torcer para vozinha. Amanhã, 9 da noite, Equador e Curaçao. Seguindo aqui. Temos no domingo, Tunísia e Japão, 1 da manhã. Espanha e Arábia Saudita, 1 da tarde. Bélgica e Irã, 4 da tarde. Temos 5 jogos esse domingo. Uruguai e Cabo Verde, 7 da noite. E Nova Zelândia e Egito, aquele jogo que, como eu falei, você pensa assim, pô, esse daí, nem vou ver. Rapaz, esse você pode ver como se fosse um super clássico. Nova Zelândia e Egito, 10 da noite, porque não tem jogo ruim nessa Copa do Mundo. E na segunda-feira, Argentina e Áustria, 2 da tarde. França e Iraque. Será que o Mbappé vai fazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5? França e Iraque, 6 da tarde. E fechando segunda-feira, Noruega e Senegal, às 9 da noite. Esses são os próximos jogos, então, da Copa do Mundo 2026. Esse foi o Correio Esportivo dessa sexta-feira, um pré-Brasil e Haiti, aquele jogo super importante. Vamos torcer para que a nossa seleção vença o Haiti. Eu te vejo na segunda-feira trazendo tudo, mas tudo mesmo, dos comentários, os detalhes, opiniões, críticas desse jogo, junto novamente aqui com Eleandro Rodrigues. Bom final de semana, vai Brasil! Vai, Brasil, vença o Haiti, traga 3 pontos pra gente aí, vamos engrenar de vez. Até segunda-feira, galera, um bom final de semana, bom jogo pra todos hoje e até segunda. Um abraço!